O Buran é uma série de 11 ônibus espaciais que foram construídos pelo Programa Espacial da União Soviética, que é parte de um programa conhecido como Buran Energia. O primeiro dessa série foi inicialmente chamado de Ônibus Espacial 1.01, sendo a primeira nave espacial reutilizável soviética, ou também conhecido como VKK. Tá? A construção do ônibus espacial foi uma resposta ao projeto ônibus espacial Space Shuttle da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, que acabou por conceber os veículos espaciais reutilizáveis. Então, para a União Soviética, o projeto americano tinha a finalidade de portar armas nucleares e também contava com a capacidade única de poder fazer manobras no espaço, aonde poderia mudar o rumo e permitir ataques imprevisíveis ao inimigo. Então, essa capacidade precisaria ser igualada pela União Soviética, que apesar do ceticismo com relação à criação do veículo reutilizável pela indústria aeroespacial, o governo soviético autorizou a construção de um ônibus espacial no ano de 1976. Então a construção do veículo ela só começou no ano de 1980. E em julho de 83 foi feito o primeiro teste de um voo suborbital. E nos anos seguintes foram feitos 5 voos com o modelo em escala do Buran, e no ano de 1984 foram feitos os primeiros testes aerodinâmicos. O último teste aerodinâmico foi feito em abril de 1988 e acabou completando ali 24 voos de testes. O Buran ele só foi ao espaço 2 vezes, isso no voo suborbital de julho de 83 e também no dia 15 de novembro de 88, onde ele foi impulsionado pelo poderoso foguete Energia e partindo do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Esse voo foi totalmente automático e sem nenhum astronauta, tá? Foi guiado por controle remoto e por sistemas de computadores. O sistema de sustentação do ônibus ele não foi testado, e isso obrigou os engenheiros a fazerem esse voo sem tripulação. Tá? A duração dessa missão foi de 1h30, onde completou 2 órbitas em torno da Terra, e o veículo ficou a uma distância de aproximadamente 256 km da superfície terrestre. Esse curto voo foi resultado de pouca capacidade da memória dos computadores do Buran, onde o software estava programado apenas para controlar o lançamento, as atividades em órbita e o pouso. Essa limitação obrigou os engenheiros a programar o veículo espacial para realizar essas 2 voltas em torno da Terra. E apesar do primeiro voo não ter sido tripulado, o desempenho da nave causou muito otimismo no programa espacial soviético, onde das 38 mil placas protetoras do calor que protegiam Buran, apenas 5 se desprenderam do veículo. Só que esse financiamento para esse projeto espacial ele foi cortado, tá? E apesar do projeto só ter sido cortado definitivamente no ano de 1993 pelo presidente russo Boris Yeltsin, o trabalho para a construção dos veículos ele tinha sido paralisado muito antes dessa data, e outros veículos estavam em construção, como por exemplo o Pitya, que significa passarinho em russo, que foi programado para ser concluído em 1990. Um outro que estava programado para ser concluído em 1992 também. O programa VKK ele foi oficialmente encerrado em 1995. O Buran 1.01 ele foi mantido no HMIK-112, lá no cosmódromo de Baikonur, até o ano de 2002, aonde esse hangar, devido ao sucateamento e abandono, infelizmente acabou desmoronando sobre o Buran e destruiu, tá? Ainda existem alguns protótipos do Buran, tá? Então 2 deles foram recentemente restaurados no cosmódromo de Baikonur, que é o protótipo OK-GLI, que está no Museu do Automóvel e da Tecnologia de
Thyssen, na Alemanha. E o segundo protótipo, o OKTVA, foi restaurado e hoje forma um pequeno museu ali sobre o programa espacial soviético, aonde é uma das principais atrações do Gorky Park em Moscou. No ano de 2008, um terceiro protótipo do Buran, o Buran 2.01, que estava na fábrica de Tushino em Moscou, foi adquirido pelo Museu de Sishen, onde ele está preservado. Bom, sendo uma criação, da Guerra Fria, construída em oposição ao Space Shuttle norte-americano, da qual, segundo afirmações de analistas militares soviéticos, podia largar da órbita da Terra bombas nucleares sobre Moscou, o Buran foi projetado para poder nivelar as chances das duas superpotências se destruírem mutuamente. Então o Buran foi concebido exclusivamente como um sistema de lançamento de estações orbitais pesadas para uso militar. E isso foi uma resposta ao programa dos Estados Unidos, que naqueles anos estava ativamente promovido do outro lado do oceano. Então, foi para não ficar completamente indefesa, no caso da implantação pelos Estados Unidos de seus sistemas militares de ataque no espaço, que a União Soviética criou o Buran. Ela devia se tornar um sistema de neutralização. Mas, quando o Buran começou a voar, a situação do mundo já havia mudado. As tensões nas relações entre Moscou e Washington haviam diminuído e a economia da União Soviética estava avançando a passos largos para o colapso. E nessas circunstâncias, os militares perderam interesse no sistema espacial reutilizável e a indústria aeroespacial civil já não estava mais em condições de manter o Buran. Até o final da década de 80, a economia soviética se tornou tão decrépita que esse projeto deixou sem vida outras áreas da indústria espacial. O fato de que o Buran acabou por não ser utilizado foi devido à falta de fundos para o desenvolvimento de carga útil, tanto para o Buran, tanto quanto para o foguete de lançamento. O foguete Energia era capaz de lançar sem o Buran satélites pesando até 100 toneladas. E tal satélite com esse peso leva até 10 anos para ser construído. E o Energia deveria voar várias vezes por mês. Então, o Buran podia levar 30 toneladas de carga. Mas onde encontrar esses satélites? Com o tempo, os norte-americanos também abandonaram seu sistema reutilizável. O programa Space Shuttle, que era posicionado pelos Estados Unidos como o sistema mais barato e confiável de lançamento de cargas úteis para o espaço, na prática, acabou por ser proibitivamente caro e pouco utilizado. Então, é completamente inútil restaurar o sistema Energia Buran na sua forma atual. Tanto a experiência mundial como a dos soviéticos mostram que o desenvolvimento de sistemas de lançamento reutilizáveis seguiu um caminho de atualização de aparelhos de reentrada, assim como a Soyuz ou a Apollo. E na verdade, essas naves espaciais são os mesmos aparelhos de reentrada, mais reutilizáveis, e nessas condições, os ônibus espaciais acabam se tornando caros e difíceis de usar. O destino do Buran foi triste. Depois de ter realizado seu primeiro e único voo, ele ficou para sempre em terra e, em 1993, o programa foi oficialmente encerrado e a nave espacial foi esquecida e condenada para preservação eterna no seu hangar. Alguns anos depois, o telhado do prédio desmoronou e soterrou sob seus destroços a única máquina que esteve no espaço juntamente com o foguete de lançamento. Mas o potencial científico que foi adquirido durante a construção do Buran, as descobertas e invenções que ultrapassavam seu tempo, ainda encontrarão seu lugar no programa espacial russo, isso segundo Alexander Zheleznyakov. Igor Volk era para ter sido o comandante do primeiro voo espacial e tripulado do Buran.
O Buran também faria a primeira caminhada espacial de uma mulher. O voo não tripulado realizou 2 órbitas que duraram 3 horas e 25 minutos. A nave para uso atmosférico, OKGLI, foi construída em 1984 para testar as propriedades de bordo e voo atmosférico do projeto Buran, e ao contrário do protótipo americano, o Enterprise, o OKGLI tinha 4 motores turbofan AL-31, permitindo decolar e voar por meios próprios, e o primeiro voo tripulado deveria acontecer em 1992. O Buran não era uma parte integrante do sistema, mas sim apenas uma carga para o foguete lançador Energia, e o foguete Energia também era capaz de transportar uma carga útil para a Lua. Vindo a ser abandonada a partir de 1664, com a expansão chinesa na direção norte da dinastia Qing. No século XX, na década de 1980, Deng Xiaoping deu prioridade à Grande Muralha como símbolo da China, estimulando uma grande campanha de restauração de diversos trechos. Porém, a requalificação do monumento como atração turística sem normas